O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, participou hoje de uma reunião com o Observatório do Meio Ambiente para discutir justamente medidas judiciais sobre as mudanças climáticas. A gente continua em Brasília agora, a repórter é Janaína Camelo. Ô Janaína, o ministro voltou a subir o tom contra os responsáveis pelas queimadas. É isso? Boa noite para você, bem-vinda. Pois é, Tiago. Boa noite a você, boa noite a todos que nos assistem. O presidente do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele cobrou aí medidas mais duras por parte do judiciário em relação aos crimes ambientais que resultam aí, por exemplo, em queimadas. Ele fez essa declaração durante esse evento que ele participou hoje no CNJ, no Conselho Nacional de Justiça, do qual ele também é presidente, que foi o Observatório aí do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas. E ele, no início do evento, no discurso do presidente, na abertura, ele citou os dados crescentes aí, números crescentes de queimadas que têm acontecido em todo o país. Disse que recebeu uma ligação do presidente Lula se dizendo aí preocupado com a impunidade nesses casos. E aí o ministro disse o seguinte, que muitas vezes os crimes ambientais são tratados com desimportância por parte do sistema judiciário, do poder judiciário, que, segundo ele, ainda não compreende a totalidade sobre a gravidade desses crimes. Vamos ouvir o que o ministro disse. São crimes que se tornaram gravíssimos e, portanto, é preciso que o poder judiciário dê a esses temas a gravidade que efetivamente eles possuem. A informação técnica que eu tenho é a de que no Cerrado até pode, excepcionalmente, acontecer uma queimada espontânea. Porém, no Pantanal e na Amazônia, todas as queimadas são provocadas pela ação humana. E, portanto, tem a ação criminosa deliberada, que é de tacar fogo na mata mesmo, e tem a ação que, igualmente criminosa, embora culturalmente praticada, a de queima de lixo. Aqui era preciso uma campanha de conscientização da população, de não utilização do fogo em nenhuma circunstância. E aí, Tiago, hoje, segunda-feira, a Advocacia Geral da União ajuizou aí a primeira ação na história por dano climático em uma unidade de conservação do ICMBio aqui no país. Foi uma ação aí contra 5 invasores de uma área de mais de 7.000 hectares da Floresta Nacional de Xamanchim, que fica no Amazonas, na Floresta Amazônica, que é inclusive uma das unidades de conservação que mais sofrem aí com o desmatamento. E aí, nesse caso, a União está pedindo aí em reparação, em custos de reparação, 635 milhões de reais a esses 5 invasores. E para calcular esses custos aí, essa reparação, foi levado em conta aí emissões de gases de efeito estufa provocados aí pela degradação dessa área. Segundo aí a AGU e o ICMBio, foi provocada uma quantidade de emissões aí estimada aí em 1.139.000 toneladas de carbono, isso durante aí sucessivos crimes ambientais, como desmatamento ali na área para a criação de gado. Essa ação ela foi ajuizada na Justiça Federal do Pará. Tiago. Janaína, os desafios do judiciário. Bom trabalho para você, até mais tarde. Vou perguntar para o Nelson Kobayashi sobre a área da justiça em relação aos crimes ambientais. O ministro fala em impunidade, até o presidente Lula já tinha falado sobre isso, mas será que é possível dizer que o setor é muito condescendente com isso ou não? Depende do Estado, depende do local. E o que o judiciário precisa fazer para mudar isso? A justiça tem pouca culpa nisso, Tiago. Isso é muito mais uma responsabilidade do poder público executivo do que propriamente da justiça. E até mais, até do legislativo do que da própria justiça. Porque cabe ao judiciário aplicar a lei. Mas é importante que o judiciário tenha condições de aplicar a lei diante de uma investigação bem feita, isso é polícia, diante de leis que sejam adequadas ao que a gente vive hoje com as mudanças climáticas, isso é poder legislativo, diante de políticas públicas que podem prevenir para que esses casos não aconteçam, isso é poder executivo. Então, ao judiciário cabe muito mais a última ratio, a última fase de combate a todos esses danos que a gente tem vividos aí, os danos climáticos, porque justamente ao judiciário cabe somente aplicar a lei feita pelo legislativo e aprimorada, executada com políticas públicas pelo executivo. Então,
cabe muito mais mesmo aí aos nossos governantes eleitos, sejam os eleitos para o parlamento, sejam os eleitos para os poderes, os cargos majoritários, cobrar deles do que propriamente do Poder Judiciário.